Pistis Sophia. Tradução do texto original com notas explicativas. 52. O primeiro livro de Pistis Sophia. 1. Jesus até então havia instruído seus discípulos somente até as regiões do primeiro mistério. Quando Jesus levantou-se de entre os mortos, passou 11 anos 44 falando com seus discípulos e instruiu-os somente até as regiões do primeiro preceito e do primeiro mistério, no interior do véu que está dentro do primeiro preceito, o qual é o 24º mistério, por fora e abaixo, entre os 24 que estão no segundo espaço 45 do primeiro mistério, que está diante de todos os mistérios o Pai na forma de uma pomba. O que o primeiro mistério envolvia. E Jesus disse aos seus discípulos, vindo aquele primeiro mistério, que é o último mistério, ou seja, o 24º mistério. Seus discípulos não sabiam nem haviam compreendido que existia alguma coisa no interior daquele mistério. Achavam que aquele mistério era a culminação do todo e a culminação de todas as coisas que existiam. Pensavam que era o término de todas as conclusões, porque Jesus lhes havia falado a respeito daquele mistério, o qual envolvia o primeiro preceito, as 5 impressões 48, a grande luz, os 5 auxiliares, e do tesouro de luz, as regiões do grande invisível. Além do mais, Jesus não havia falado a seus discípulos sobre a extensão total do grande invisível, dos 3 poderes tríplices 50, dos 24 invisíveis 51 e de todas as suas regiões, seus êons e suas ordens, como se estendem as que são emanações do grande invisível 52 e seus não gerados, autogerados 53. Gerados 54, doadores de luz, sem par 55, regentes 43. Pistis Sophia, é uma palavra composta que significa, fé, pistis, e sabedoria, Sofia. Para os gnósticos a fé era a decorrência natural do conhecimento direto obtido em profunda meditação, quando então a verdade revela-se-lhes à luz da intuição. 44. Alguns estudiosos acreditam que este período seja, na verdade, de 11 meses. 45. O primeiro mistério, que é também o último mistério, é o Alfa e o Ômega, no interminável ciclo de emanação e reabsorção do universo, é a Atma, o Espírito Universal. O segundo espaço do primeiro mistério corresponde, em linguagem esotérica, ao segundo plano de consciência do interior, ou de cima, que é o plano de Budi, alma espiritual, o veículo de Atma. HP B. 46. No esoterismo egípcio, o símbolo da pomba, dos gnósticos, era representado pelo hieróglifo do globo alado. A pomba que desce sobre Jesus em seu batismo, MT 3,16, é típica da descida consciente do eu superior, a alma espiritual, a Atma Budi, sobre Manas, ou seja, um evento iniciático que confere iluminação. HPB, a gematria revela que o valor de pomba é 801, representando o espírito que abrange toda a manifestação, ou seja, e que tem também o valor de 801. Um conceito paralelo do poder espiritual são as vestes com que Jesus ascende aos céus. 47. Valor gemátrico do primeiro mistério é 1179. As correspondências gemátricas se expressam através de palavras com o mesmo valor numérico ou, inversamente, por meio de sua recíproca. Isto ocorre no caso do primeiro e do último mistério. A recíproca do valor do primeiro mistério é 1179 igual a 849, que é o valor de, portanto, o último mistério está contido no primeiro mistério. Para informações mais detalhadas desta gematria vide anexo 3. 48 ou incisões como diz McDermott. 49. Os próximos parágrafos estão sobrecarregados com a terminologia técnica do texto de Pistis Sophia. Nenhuma elucidação sobre o seu significado é apresentada, a não ser bem mais adiante no texto. É como se o autor estivesse testando a determinação e a intuição do leitor, que, se perseverar até o fim, colherá frutos de entendimento progressivo dos ensinamentos ocultos de Jesus. 50 aspectos do Logos Tríplice. HPB 51. Os 24 invisíveis são os 21, 7 x 3,
raios emanados mais seus três logoi. HPB 52 refere-se ao Logos Criador. 53 Os sem pai são os poderes eternos não nascidos, os autogerados são as mônadas, Anupadaka sem pais. HPB 54 Os gerados incluem as emanações das emanações superiores e os grandes Dhyanichoas e Devas. HPB 55 Um paralelo ao que os hindus chamam de Kumaras, os filhos da mente de Brahma, que se recusaram a procriar, portanto, eternos celibatários, sem par ou se exigia. HPB 53 Poderes, senhores, arcanjos, anjos, decanos, ministros e todas as casas de suas esferas e todas as ordens de cada um deles. O tesouro de luz. Jesus não havia descrito a seus discípulos o alcance total das emanações do tesouro 56, nem como se estendem suas ordens, nem lhes havia falado sobre seus salvadores 57, como são, segundo a ordem de cada um. Nem lhes havia dito qual observador se encontra em cada portal do tesouro de luz. Nem lhes havia falado sobre a região do Salvador Gêmeo 58, que é a criança da criança 59. Nem havia informado sobre as regiões dos 3 Amém 60, em que regiões se estendem, lhes havia dito em que região as 5 árvores 61 se estendem, nem sobre os 7 Amém 62, que são as 7 vozes, qual a sua região e como se estendem. O mundo luz. Jesus não havia dito a seus discípulos de que tipo 63 são os 5 auxiliares, nem para que região eles são levados, não lhes havia dito de que maneira se estende a grande luz 64, nem para que regiões havia sido levada. Não lhes havia contado sobre as 5 impressões e sobre o primeiro preceito, nem para que regiões haviam sido levados. Porém, havia falado em geral, ensinando que estes seres existiam, mas sem discorrer sobre sua extensão e a ordem de suas regiões. Por este motivo, os discípulos não sabiam que havia também outras regiões dentro daquele mistério. Ele não havia dito a seus discípulos: eu vim de tais e tais regiões até entrar naquele mistério e sair dele, porém, ao ensiná-los, disse: vim daquele mistério. Por esta razão eles pensavam que aquele mistério era a plenitude das plenitudes, que era o pleroma e o dirigente do todo. Pois Jesus havia dito a seus discípulos: aquele mistério envolve a totalidade sobre a qual vos tenho falado desde o dia em que vos encontrei, até hoje. Por este motivo, então, os discípulos pensavam que não havia nada dentro daquele mistério. 2. Jesus e seus discípulos estão sentados no Monte das Oliveiras. Os discípulos estavam juntos sentados no Monte 65 das Oliveiras e, ao pronunciarem estas palavras, expressaram grande alegria e júbilo, dizendo uns aos outros: somos mais abençoados do que todos os homens que estão na terra, porque o Salvador nos revelou isto e recebemos a plenitude 66 e a totalidade. Enquanto diziam estas coisas, Jesus estava sentado um pouco afastado deles. 56 O tesouro de luz corresponde ao que os evangelhos canônicos e gnósticos chamam de a vida eterna, o reino do Pai, de Deus e dos céus. Não é um lugar, mas sim um estado em que há uma total consciência da unidade, apesar da paradoxal multidão de seres de luz. O valor gemátrico de tesouro de luz é 1429, que é idêntico ao de pleroma, permitindo concluir que se trata do mesmo conceito. 57 Salvadores é um termo técnico para emanações, ou projeções. Dos 12 salvadores indicados mais tarde no texto, os 7 primeiros presidem sobre as emanações das 7 vozes, vogais, ou améns, e os últimos 5 presidem sobre as 5 árvores. Todos encontram-se no tesouro de luz, ou pleroma. HPB 58 refere-se à mente, manas, com seus 2 aspectos, concreto e abstrato. HPB, o valor gemátrico de Salvador Gêmeo é 1492. A função deste ser pode ser inferida por suas correspondências gemátricas, os caminhos do Senhor e aquele que clama, em referência a João Batista que clama no deserto, porém, 1492 é também a soma de João e Logos. Como João corresponde a 3 vezes Logos, 3 multiplicado por 373 igual a 1119, o Salvador Gêmeo utiliza 4 vezes o poder do Logos, ou seja, uma quarta dimensão espiritual. 59 A criança da criança é Manas, que é a criança de Budi no plano
plano superior, e Manas inferior, ou a mente concreta, que é a criança de Manas superior. HPB 60. Os três amém são a tríada superior no homem setenário. HPB 61. A região das 5 árvores é a terra e as localidades em que as 5 raças raízes se desenvolveram e se desenvolvem atualmente. HPB 62. Os 7 améns, ou as 7 vozes, são idênticos aos 7 auns e as 7 vozes místicas, a voz do Deus interior, vide, H.P. Blavatsky, a voz do silêncio, editora Pensamento, HPB 63. Termo muito empregado em PS, caracterizando uma espécie ou qualidade, uma categoria de seres, entidades, padrão ou símbolo. 64. A grande luz tem o valor numérico de 1549, o que é extremamente esclarecedor, pois corresponde ao primeiro mistério e também à grande veste de o Senhor. 65. Nas escrituras, a referência a um monte ou montanha geralmente usada como símbolo de um estado elevado de consciência. 66. Plenitude é o pleroma, termo grego usado pelos gnósticos, correspondendo ao espaço absoluto com seus 7 planos ou graus de consciência. B. 54. Um poder luminoso desce sobre Jesus. No 15º dia da lua no mês de Tebet 67, que era o dia em que a lua estava cheia, quando o sol havia surgido em seu curso, apareceu por trás do sol um grande poder de luz 68 brilhando intensamente, e não havia medida para a luz associada a ele, pois este poder saiu da luz das luzes e veio do último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, daqueles que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério 69. E aquele poder luminoso desceu sobre Jesus, envolvendo-o inteiramente enquanto ele estava sentado longe dos seus discípulos. Ele brilhou intensamente e não havia medida para a sua luz. A luz o envolve inteiramente. Os discípulos não viram Jesus por causa da grande luz em que se encontrava, ou que o envolvia, porque seus olhos turvaram-se devido à grande luz em que ele se encontrava. Mas viram somente a luz, que irradiava muitos raios. E os raios não eram idênticos, sendo a luz de diferentes tipos e qualidades, de baixo para cima, cada raio mais esplêndido do que o outro. Numa grande glória de luz imensurável, ela se estendia desde debaixo da terra até o céu 70. E quando os discípulos viram aquela luz, sentiram muito medo e ficaram muito alvoroçados. 3. Jesus ascende ao céu. Quando aquele poder luminoso baixou sobre Jesus, gradualmente o encobriu por completo. Então Jesus ascendeu, ou elevou-se ao alto, brilhando extraordinariamente numa luz imensurável. Os discípulos fitaram-no pasmados e nenhum deles falou até que houvesse alcançado o céu. Todos permaneceram em profundo silêncio. Isto aconteceu no 15º dia da lua, no dia em que ela estava cheia no mês de Tebet. A confusão dos poderes e o grande terremoto. Quando Jesus alcançou o céu, depois de 3 horas, todos os poderes dos céus ficaram alvoroçados 71 e tremeram juntos, eles e todos seus eons 72, suas regiões e suas ordens. Toda a terra, também, tremeu e todos os que ali habitavam. Todos os homens que estavam no mundo ficaram perturbados e também os discípulos. Todos pensavam, talvez o mundo vá acabar e todos os poderes nos céus continuavam abalados, eles e todo o mundo, e todos estremeciam, vibrando uns contra os outros, da 3ª hora do 15º dia da luz de Tebet e até a 9ª hora do dia seguinte. Todos os anjos e seus arcanjos e todos os poderes do alto cantaram louvores 73 ao interior dos interiores, de forma que todo mundo ouvia suas vozes, que não cessavam, até a 9ª hora do dia seguinte. 4. Os discípulos, porém, sentaram-se juntos, temerosos, em grande agitação e com medo, por causa do grande terremoto que ocorrera. E juntos choravam, dizendo, o que vai acontecer agora? Por acaso o Salvador vai destruir todas as regiões? 67. Alguns autores supõem que Tebet correspondia ao mês que ia de meados de dezembro a meados de janeiro, enquanto outros afirmavam que Tebet se refere ao mês de maio, em cuja lua cheia celebra-se o festival de Wesak dos budistas. Esta data é tida como o momento
mais propício do ano para a celebração dos mistérios e para as grandes iniciações. A continuação da narrativa de Pistis Sophia, com a reiteração de que todos estes eventos ocorreram durante a lua cheia de Tebet, parece confirmar esta hipótese. 68 O grande pó de luz que desce sobre Jesus tem um valor gemátrico de 2670. Este é também o valor do Senhor da Luz e da Luz do Mundo. 69 É o grande mistério da unidade, ou totalidade, que se constitui num estado de perplexidade que não pode ser apreendido pela mente concreta. As imagens sugeridas no texto permitem alguns paralelos com a linguagem esotérica atual. Por exemplo, o primeiro mistério corresponderia a Atma, o espírito universal que tudo abrange, e o segundo espaço do primeiro mistério corresponderia ao plano de Budi. Mais tarde no texto, Jesus indica que ele é o primeiro mistério voltado para fora, ou seja o Cristo. Este último termo, porém, não é usado em nenhum momento. 70 Os três tipos de raios de luz, associados às três vestes de luz de Jesus, tornam-se claros quando se examina a gematria do cubo de luz apresentada no anexo 3. 71 Isto é indicativo de que o céu, ou melhor, os céus têm muitas moradas e que os poderes, os anjos, entidades ou deuses inferiores que governam os princípios inferiores do homem, que correspondem às trevas, perturbaram-se naturalmente com a chegada da luz. Como se verá mais adiante, as entidades superiores são geralmente associadas à luz. 72 Os éons, aiones em grego, significam reinos, eternidades, idades ou eras. Reinos eternos são simultaneamente lugares, períodos de tempo, entidades e abstrações. 73 Quando um mestre é iniciado, os anjos e toda a natureza cantam louvores. Um hino da natureza proclama: surgiu um mestre do dia, a voz do silêncio. Op. Cit. Página 85. 55 Jesus desce outra vez. Enquanto diziam isso e choravam juntos, na 9ª hora do dia seguinte, os céus se abriram, e eles viram Jesus descer, brilhando mais forte ainda. Não havia medida para a luz em que se encontrava, pois brilhava mais radiantemente do que quando havia ascendido aos céus, de tal forma que os homens do mundo não podiam descrever a luz que havia nele. Ela lançava raios em grande abundância e não havia limite para seus raios. Sua luz não era toda idêntica, mas de diferentes qualidades e tipos, sendo alguns raios muito mais esplêndidos do que outros. A luz era de natureza tríplice, cada qual mais primorosa do que a outra. A segunda, que estava no meio, era superior à primeira que estava abaixo. A terceira, que estava acima das outras, era ainda superior à segunda que estava abaixo. E a primeira luz, que estava abaixo de todas as outras, era semelhante à luz que havia descido sobre Jesus antes dele ter ascendido aos céus. Era bem parecida a esta em sua luz. E as três modalidades de luz eram de diferentes espécies e tipos, cada qual mais primorosa do que a outra. 74. 5. Jesus dirige-se aos discípulos. Os discípulos, vendo isto, atemorizaram-se excessivamente e ficaram perturbados. Então, Jesus, o compassivo eterno, vendo que seus discípulos estavam em grande alvoroço, falou-lhes, dizendo: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. 75. 6. Os discípulos, ouvindo isto, disseram: Senhor, se és tu, recolhe tua glória de luz para que possamos aguentar, senão nossos olhos permanecerão obscurecidos e ficaremos agitados como todo o mundo, por causa de tua grande luz. Ele retira sua luz para dentro de si. Jesus retirou, então, para dentro de si a glória de sua luz e, quando isto foi feito, os discípulos tomaram coragem, moveram-se em direção a Jesus, prostraram-se todos juntos, adoraram-no, demonstrando grande regozijo, e disseram-lhe: Rabi, para onde foste? Qual foi o ministério para o qual partiste? Qual o motivo de todas estas perturbações e dos tremores de terra que ocorreram? Ele promete dizer a eles todas as coisas. Então, Jesus, o compassivo, disse-lhes: regozijai-vos e alegrai-vos. 76 A partir deste momento, pois fui para os lugares de onde havia vindo. A partir deste dia, vou falar-vos abertamente, desde o princípio da verdade até o seu término plenitude, e vou falar, face a face, sem usar parábolas. 77 A partir deste momento não vos esconderei nada do mistério do alto e do lugar da verdade. 78 Pois, autoridade me foi dada. 79 Por intermédio do inefável e do primeiro mistério. 80 De todos os mistérios,
para falar-vos, desde o princípio até a plenitude, pleroma, tanto de dentro para fora como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. Quando eu estava sentado um pouco afastado de vós no Monte das Oliveiras, pensava no grau do ministério para o qual fui enviado, que deveria estar completo, e que a minha veste não me havia sido enviada pelo primeiro mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora. Estes, 24:74 em A Voz do Silêncio, Op. Cit. Página 89, três mantos, ou vestes, são descritos. No budismo estas três vestes, ou corpos, chamam-se Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya ou, respectivamente, o corpo ilusório utilizado pelos mestres não encarnados ativos na Terra, o corpo de bem-aventurança e o corpo nirvânico. HPB 75. Expressão semelhante encontra-se em MT 14,27 MC 6,50. Quando Jesus caminha sobre as águas para encontrar-se com seus discípulos amedrontados num barco. 76. Expressão semelhante foi usada por Jesus no Sermão da Montanha, MT 5,12, ao confortar os que estavam sendo injuriados e perseguidos. 77. Cumprindo a promessa feita no Evangelho de João, chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Jó 16,25, 78. O lugar da verdade tem o valor gemátrico de 634, que é também o valor do batismo, bem como o da Santa Trindade. 79. Declaração semelhante em Mateus, quando após a ressurreição aparece aos discípulos na Galileia, dizendo: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. MT 25,18, 80. O inefável e o primeiro mistério, Atma, concedem autoridade para alguém falar em seu nome quando esta pessoa alcança estado permanente de unidade de consciência com o todo. Este altíssimo estado de consciência, ou identidade com o inefável, parece que só é alcançado com a quinta iniciação. Portanto, Jesus parece estar indicando a seus discípulos que, durante as 30 horas desde a sua ascensão até o seu retorno glorificado, havia se tornado um mestre de compaixão e sabedoria, com autoridade para revelar os mistérios mais elevados. 56 mistérios estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens daquele espaço. Sabendo que a missão para a qual eu tinha sido enviado completara-se, e que aquele mistério não havia ainda enviado minha veste e que nele eu havia deixado até que o tempo tivesse terminado. Pensando, então, sobre estas coisas, sentei-me no Monte das Oliveiras um pouco afastado de vocês. 7. Como a veste de luz foi enviada a ele quando o sol despontou no Oriente, a partir de então, através do primeiro mistério, que existiu desde o princípio, por cuja causa todo existia. 81, do qual eu também vim agora, não antes da minha crucificação, mas agora, por meio do comando daquele mistério, foi-me enviada a minha veste de luz, que ele me havia dado desde o princípio, e que eu havia deixado no último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, que está nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. 82. Deixei, então, aquela veste de luz, no último mistério, até transcorrer o tempo para colocá-la, e começar a falar para a raça dos homens e revelar-lhes tudo, desde o princípio da verdade até o seu término, e discorrer-lhes do interior dos interiores até o exterior dos exteriores, e do exterior dos exteriores até o interior dos interiores. 83. Regozijai-vos, então, alegrai-vos e regozijai-vos ainda mais, pois a vós é dado que fale primeiro, do princípio da verdade até a sua plenitude, das almas dos discípulos e sua encarnação. Por este motivo escolhi-vos desde o princípio através do primeiro mistério. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois, quando vim ao mundo, trouxe comigo os 12 poderes, como vos disse desde o princípio. 84, que tomei dos 12 salvadores. 85 do tesouro de luz, de acordo com o comando do primeiro mistério. Estes, então, lancei no útero de suas mães quando vim ao mundo, eles são aqueles que estão em seus corpos atualmente, pois estes poderes foram-vos conferidos acima de todo mundo. 86, porque vós sois aqueles que são capazes de salvar o mundo todo, e para que possais aguentar a ameaça dos regentes do mundo, as dores do mundo, seus perigos e todas as perseguições que os regentes do alto lançarão sobre vós. Por muitas vezes,
disse-vos que o poder que está em vós eu trouxe dos 12 salvadores que estão no tesouro de luz. Por esta razão disse-vos, desde o princípio, que vós não sois realmente do mundo. 87. Eu também não sou, pois todos os homens que estão no mundo obtiveram almas. 88 do poder dos regentes dos éons. 89. Porém, o poder 90 que está em vós vem de mim e suas almas pertencem ao alto. 91. Trouxe 12 poderes dos 12 salvadores do tesouro de luz, retirando-os da porção do poder que recebi inicialmente. E, quando 81 o todo, ou seja, a manifestação, é uma expressão do primeiro mistério, o Espírito que tudo abrange na unidade. 82 A veste a que se refere é provavelmente o corpo de luz, ou o corpo búdico, que ele havia deixado para trás ao assumir sua veste de matéria para sua missão salvífica. A linguagem é simbólica, pois todo homem encarnado mantém todos seus princípios, ainda que os princípios superiores, como no caso em pauta, o búdico, possam permanecer total ou parcialmente dormentes. 83 Talvez esteja se referindo à revelação desde o início da manifestação, até o mais baixo ponto da involução, e daí até o ponto mais elevado ao completar-se o ciclo evolutivo, involução e evolução. 84 A antropomorfização de realidades abstratas é um véu normalmente usado na apresentação de conceitos ocultos. Jesus, como homem mortal, portanto, não poderia ter escolhido seus discípulos desde o princípio. No entanto, ao Cristo cósmico, eterno e onipotente, tudo é possível. 85 Como será visto posteriormente, os 12 salvadores do tesouro de luz possuem 12 poderes, ou seja, são 24 emanações de luz que se refletem no plano inferior, o psíquico, como os 24 invisíveis, dentre os quais Pisti Sofia e seu par, Jesus. 86 Indicativo de que os poderes conferidos por Jesus, como instrumento do primeiro mistério, são poderes espirituais e estão acima dos poderes dos regentes, que caracterizam o mundo dos homens, ou seja, desejos, paixões, apegos, etc. 87 Paulo, mais tarde, prega que devemos viver no mundo sem ser do mundo. 88 A palavra alma parece ser usada num sentido diferente do eu superior, o ego. A alma, em PS, refere-se à unidade de consciência na mente concreta. Este conceito de alma está plenamente de acordo com as descrições posteriores sobre as punições das almas após a saída do corpo, morte, quando passam por todos os tipos de tormentos nas mãos dos regentes. As descrições de sofrimentos de vários tipos, só fazem sentido se forem entendidos como psíquicos e não físicos. 89 Os 4 princípios humanos inferiores, corpo, duplo etérico, energia vital, prana, e instintos, alma animal, ou kama, foram legados ao homem pelas hierarquias planetárias e pelos regentes das esferas inferiores. HPB 90 Estão sendo indicados aqui os dois aspectos de manas, o poder, que é mana superior, a mente abstrata, também referido em PS como salvador gêmeo, e a alma, que é um aspecto de manas inferior, a mente concreta. 91 Alto, neste caso, refere-se aos planos superiores, sem forma. HP, 57 Vim ao mundo, entrei no meio dos regentes da esfera, tendo a forma de Gabriel. 92 O anjo dos éons, e os regentes dos éons não me reconheceram. 93 E pensaram que eu era o anjo Gabriel. Da encarnação de João, o Batista. Quando entrei no meio dos regentes dos éons, olhei para baixo, para o mundo da humanidade, por ordem do primeiro mistério. Descobri Isabel. 94 A mãe de João, o Batista, antes dela tê-lo concebido, e semeei nela um poder que eu havia recebido do pequeno eu, o bom, que está no meio. 95 Para que ele pudesse fazer proclamações antes de mim, preparar o meu caminho e batizar com a água do perdão dos pecados. Este poder está, então, no corpo de João. 96 João era Elias num nascimento anterior. Além disso, em lugar da alma dos regentes que ele deveria receber, encontrei a alma do profeta Elias nos éons da esfera. 97 E levei-a daquele lugar. Tomei sua alma e levei a Virgem da Luz, e ela transferiu aos seus recebedores. Eles levaram na esfera dos regentes e lançaram-na no útero de Isabel. Assim, o poder do pequeno e a alma 98, que está no meio, e a alma 99 do profeta Elias foram confinados no corpo de João, o Batista. Por esta razão, então, estáveis em dúvida anteriormente, quando vos disse, João falou, eu não sou o Cristo sim.
E vós dissestes, está na Escritura, quando Cristo vier, Elias virá antes dele e preparará o seu caminho. 101 Mas quando dissestes-me isto, respondi-vos, Elias realmente veio e já preparou todas as coisas, como está escrito, e fizeram com ele o que quiseram. 102 E quando soube que vós não havíeis compreendido que eu vos havia falado a respeito da alma de Elias, que está confinada em João, o Batista, respondi, falando abertamente, face a face, se quiserdes aceitar João, o Batista, ele é Elias, sobre quem eu disse que viria. 103 8 Sobre sua própria encarnação através de Maria. E Jesus continuou mais uma vez sua preleção e disse, aconteceu então, a seguir, que, de ordem do primeiro mistério, olhei para baixo para o mundo da humanidade e encontrei Maria, que é chamada minha mãe de acordo com o corpo material. Falei. 92 O fato de Cristo aparecer na forma de Gabriel reflete a unidade do pleroma, em que os seres de luz podem tomar a forma, que é necessariamente ilusória, mas conveniente para se comunicar com aqueles desprovidos da visão espiritual superior. O Evangelho de Filipe aborda esta questão de forma magistral. Não é possível que alguém veja algo das coisas que realmente existem, a menos que ele se torne como elas. Este não é o caso do homem no mundo, ele vê o sol sem ser o sol, e vê o céu, a terra e todas as coisas sem ser estas coisas. Isto está de acordo com a verdade. Mas tu viste algo daquele lugar, referindo-se ao mundo superior da realidade, e te tornaste aquelas coisas. Tu viste o Espírito, te tornaste Espírito. Viste Cristo, tornaste-te Cristo. Viste o Pai, te tornarás o Pai. Portanto, neste lugar, tu vês todas as coisas e não vês a ti mesmo, mas, naquele lugar verás a ti mesmo, e o que vires tu te tornarás. 93 Vide e cor 2,8 94 LC 1 5 95 Meio é a região intermediária do plano psíquico, ou da mistura, o plano de Pisti Sofia, em que se encontram misturadas a substância de lumen, ou luz, ile, ou matéria sutil. Refere-se ao plano mental concreto. 96 De acordo com a Bíblia, João, o Batista, já estava morto quando da ressurreição do Mestre, no entanto Jesus se refere a ele como ainda estando vivo no mundo. É interessante notar que o valor numérico de João é 1119, que é o poder tríplice do Logos X. Este poder do batismo de João também está ligado ao nome de Jesus finalmente, e eu o portador da luz. Juntamente com o batismo somam 1119. Assim, João foi o instrumento que trouxe a Jesus, através do batismo, o poder tríplice do Logos. 97 São intercambiáveis os termos regentes da esfera, regentes dos éons, éons da esfera e a esfera dos regentes. Referem-se ao mesmo conceito, sendo todos véus intencionais. HPB 98 Pequeno eu, que está no meio, às vezes, é também chamado de grande eu. Trata-se da mesma entidade, e o adjetivo reflete apenas a perspectiva dos que o descrevem. HPB 99 Em PS, o poder geralmente se refere à mente superior, e à alma mente concreta. Neste caso, porém, ao referir-se à alma de Elias, está implícito que a alma é a unidade de consciência do ser que se reencarnou em João, o Batista. Sim João, 20, 101 MT 17,10. Existe uma relação gemátrica interessante neste contexto. A soma de Cristo e batismo é 2114, que é também o valor de caminho do Senhor neste particular. A voz no deserto é igual a 2366. Como é também a voz do Senhor Jesus o Salvador. 102 MT 17,11 12, 103 MT 11,14 17,9 13 58 Com ela na forma de Gabriel 104, e quando ela se volveu para o alto na minha direção, coloquei nela, naquele momento, o primeiro poder que eu havia recebido de Barbelô 105 isto é, o corpo 106 que eu havia usado no alto. E, em vez da alma, coloquei nela o poder que eu havia recebido do grande Sabat, o bom 107, que está na região da direita 108. Mais a respeito dos poderes da luz nos discípulos. E os 12 poderes dos 12 salvadores 109 do tesouro de luz que eu havia recebido dos 12 ministros do meio 110.
lancei-os na esfera dos regentes. Os decanos dos regentes e seus ministros pensaram que eles eram almas dos regentes, e os ministros os trouxeram e os confinaram no corpo de suas mães. Quando vosso tempo completou-se, nascestes no mundo sem alma dos regentes em vós 111, e recebeste sua parte do poder, que o último auxiliar havia soprado na mistura 112, aquele poder que está combinado com todos os invisíveis, todos os regentes e todos os eons, numa palavra, que está combinado com o mundo da destruição, que é a mistura. Este poder, que desde o princípio tirei de mim mesmo 113, coloquei no primeiro preceito, e o primeiro preceito colocou uma parte deste na grande luz, e a grande luz colocou uma parte daquilo que havia recebido nos 5 auxiliares. O último auxiliar tomou uma parte do que havia recebido e colocou-a na mistura. E esta parte está em todos os que estão na mistura, como acabei de dizer-vos. Jesus disse isto aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles deviam se regozijar, pois havia chegado o momento de sua investidura. Jesus continuou outra vez sua preleção a seus discípulos, dizendo: regozijai-vos e exultai e acrescentai alegria à vossa alegria, pois completou-se o tempo para que eu coloque minha veste 114, que me havia sido preparada desde o princípio, a qual deixei no último mistério até o momento de seu término. E, neste momento, recebi a ordem do primeiro mistério para falar-vos, desde o princípio da verdade até o seu término, e do interior dos interiores até o exterior dos exteriores, pois o mundo será salvo por vosso intermédio. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois sois abençoados além de todos os homens que estão na terra, porque sois vós que ides salvar o mundo. 104 Gabriel seria um dos 12 poderes, ou signos do zodíaco. 105 Barbeló faz parte da tríade de invisíveis, Agrama Chamareg, Barbeló e Bidele, na região da esquerda, onde se encontra o 13º Ian. Ela é chamada por 2 vezes de poder do Deus invisível. É a mãe de Pisti Sofia e de 23 outras emanações. De acordo com Epifânio, uma das escolas ofitas ensinava que Barbeló era uma emanação do pai, sendo a mãe de Eldabalt, ou, de acordo com outros, de Sabat. Isto quer dizer que Barbeló era idêntica a Sofia Ashmot, ou Pisti Sofia. Ela morava no 8º céu acima, enquanto seu filho insolentemente assumiu o controle do 7º, causando muito agravo à sua mãe. HPB 106 O primeiro poder que Jesus recebeu de Barbeló foi o corpo que ele havia usado no alto. Este corpo mental concreto, portanto, não seria de nenhuma substância corruptível. 107 Existem no texto Pisti Sofia 3 sabates, isto é, 3 aspectos do poder ou princípio escondido neste nome: a. O grande sabate, o bom, o pai da alma de Jesus. Capítulo 8 e 86. O pequeno sabate, o bom, chamado de Zeus, Júpiter, no cosmo. Capítulo 26. Um dos regentes planetários, e C. Sabat e Adamas, regente de 6 dos 12 eons, capítulo 136, e também do mundo inferior. Este é um dos eons encarregados da punição das almas. HPB 108 No texto Pisti Sofia, o plano psíquico imediatamente abaixo do tesouro da luz é dividido em 3 subplanos principais: direita, esquerda e meio. O dever dos regentes da direita é a construção ou formação de todos os planos ou esferas inferiores da existência, trazendo a luz de seu tesouro e fazendo com que esta luz retorne para lá, ou seja, conseguindo a salvação daquelas almas que estão aptas a ascender a um plano superior. Os regentes do meio têm a tutela das almas humanas. A esquerda, também chamada região da retidão, é o plano, ou condição, para o qual tendem todas as almas penitentes, pois é aqui que começa o conflito, isto é diferenciação, entre os princípios de luz e lê. HPB 109 Os 12 salvadores fazem parte do tesouro de luz e são idênticos à dodécada do pleroma de Valentino. HPB 110 A região do meio, no sistema de Valentino, está acima do céu mais elevado, porém abaixo do pleroma. É o local dos psíquicos, assim como o pleroma é o dos pneumáticos, ou espirituais. É o local apropriado de Sofia Ashmot, ou Pisti Sofia, do qual ela cai perseguindo o reflexo da luz. HPB 111 Provavelmente um véu simbólico, indicativo de que os 12 apóstolos representam os 12 poderes agindo no mundo dos homens. 112 A mistura é o plano psíquico, ou mental concreto, em que se misturam a substância espiritual e a material,
gerando o que o texto chama de mundo da destruição. 113 E o Salvador fala agora como Cristo glorificado que retira poder de sua natureza crística. Na sequência está sendo descrito o processo de emanação, ou projeção, em que um princípio superior é transferido progressivamente para os planos inferiores. 114 refere-se à veste, ou corpo, dos princípios superiores, portanto descrita como veste de luz. 59. Após terminar de dizer estas palavras aos seus discípulos, Jesus continuou outra vez dizendo: Vede, coloquei a minha veste e toda a autoridade foi-me conferida pelo primeiro mistério. 115. Em breve, falar-vos-ei sobre o mistério e a plenitude do todo e não esconderei nada de vós a partir deste momento, mas aperfeiçoar-vos-ei completamente em toda a plenitude, em toda a perfeição e em todos os mistérios, que são a perfeição de todas as perfeições, a plenitude de todas as plenitudes e a gnosis de todas as gnoses. 116 Aquelas que estão em minha veste. Contar-vos-ei todos os mistérios do exterior dos exteriores até o interior dos interiores. 117 Porém, atentai para que vos possa dizer todas as coisas que me aconteceram. 10 O mistério das 5 palavras na veste. Quando o sol havia se elevado no oriente, um grande poder luminoso desceu, no qual estava minha veste, que eu havia deixado no 24º mistério, como já vos contei. E descobri um mistério em minha veste, escrito em 5 palavras que pertencem ao alto. 118 Cuja interpretação é esta. 119 A interpretação deste mistério. Ó mistério, que estás fora do mundo, a causa do surgimento do todo que és o surgimento total e a ascensão total, que emanaste todas as emanações e tudo o que se encontra em seu meio, por cuja causa todos os mistérios e todas suas regiões existem. Vem a nós. 120 Pois somos teus membros. Estamos todos contigo, somos um e mesmo. 121 Tu és o primeiro mistério, que existiu desde o princípio no inefável, antes dele surgir, e cujo nome somos todos nós. Agora, portanto, viemos todos para encontrar-te no último limite. 122 Que é também o último mistério do interior, sendo ele próprio uma parte de nós. Agora, portanto, nós te enviamos a tua veste, Kiti. 115 Jesus é o primeiro mistério voltado para fora, Budi, que recebe autoridade do Pai, que é o primeiro mistério voltado para dentro, Atma. 116 Em grego, gnosis é o plural de gnosis. Este termo, geralmente traduzido como conhecimento, não é em absoluto um conhecimento intelectual, mas sim conhecimento interior, intuitivo, obtido em profunda meditação como um contato direto com a verdade ou como resultado de um estado alterado de consciência por ocasião da recepção dos mistérios. Poderíamos pensar em gnosis como sendo uma revelação interior. 117 Provavelmente se refere aos mistérios da evolução, do exterior para o interior. 118 Estas palavras, cuja tradução é o manto, o glorioso manto de minha força, velavam os 5 poderes místicos representados na veste do iniciado ressurreto, depois de sua última provação de 3 dias de transe. As 5 palavras de Brahma tornaram-se, entre os gnósticos, as 5 palavras escritas sobre as vestes acássicas, resplandecentes, de Jesus em sua glorificação. Doutrina Secreta, V.L. Página 150. 119 Esta passagem e o parágrafo seguinte podem ser elucidados pela gematria. A expressão 5 palavras em grego é, cujo valor é 589, que é também o valor médio das 24 letras do alfabeto grego, os 24 mistérios, 14.142, 24. O valor de veste dividido pelo valor de mistério resulta nos dígitos 4.242, aproximadamente, que é o valor gemátrico da expressão, 5 palavras do primeiro mistério. Este mistério das 5 palavras, porém, havia sido deixado no último mistério, portanto, 4.242 dividido pelo valor de veste resulta no valor aproximado de ômega indo mais longe. Percebe-se que o texto indica a existência ou uma interpretação para estas 5 palavras do mistério. O valor de 5 palavras, multiplicado por 2,
resulta em 1178, que é o mesmo valor de mistério primeiro mistério, porém, existiu desde o princípio no inefável, e é também o último mistério. Ora, a recíproca do valor do primeiro mistério, 1178, resulta nos dígitos 849, que é o valor de ômega, e também o valor gemátrico do uno na tríade na mônada. Portanto, os três aspectos do inefável manifestado compõem o último mistério. 120 vem a nós na doutrina secreta, volume I, instâncias V e Vi, o grande dia seja conosco é descrito como aquele dia em que o homem, libertando-se dos entraves da ignorância e reconhecendo inteiramente a não separatividade do ego, dentro de sua personalidade, com o ego universal, funde-se, então, com a essência una para tornar-se não só um conosco, com as vidas manifestadas universais, que são a vida una, mas aquela vida HPB 121. Nesta laudatória, os poderes de luz afirmam que não só estão com Jesus, agora o Cristo glorificado, mas que são um e o mesmo. A invocação de que eu e o Pai somos um, torna-se uma realidade vivenciada pelo Mestre, após a suprema iniciação, quando experimenta a consciência mais profunda da unidade com o Pai, portanto, com todos os seres. 122. Este último limite corresponde, no sistema valentiniano, ao Horus, ou Stavros. Pistis Sophia é bem mais rica em seu esoterismo e apresenta diversos limites ou centros Laia, pontos de transição. HP B. 60 pertencia desde o princípio 123 e que deixaste no último limite, que é também o último mistério do interior, até que se completasse seu tempo, de acordo com a ordem do primeiro mistério. V. Teu tempo terminou, veste a 124, está conosco, pois nos aproximamos de ti para vestir-te com o primeiro mistério e toda a sua glória, segundo a ordem que ele mesmo nos havia dado, que consiste de duas vestes, para vestir-te com elas, além daquela que te havíamos enviado, pois és digno delas, já que és o primeiro entre nós e existias antes de nós. 125. Por esta razão, portanto, o primeiro mistério te enviou, por nosso intermédio, o mistério de toda a sua glória, consistindo de duas vestes. A primeira veste. Na primeira está toda a glória de